Fala galera, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Jardim AutoSafeCast. Já se inscreve no canal para não perder aí nenhum programa, tá? Que tá muito chique, tem convidados ilustres ainda que vão passar aqui pelo nosso jardim. Mas hoje a gente trouxe o quê? Escritora, meu amor. A gente trouxe aqui, ó, Celebrity. Seja muito bem-vinda ao nosso Jardim AutoSafeCast, Laura Ribeiro. Oiê! Tudo bem, meu bem? Sim, safe também. Todas estamos muito safes. Bom, vamos começar se apresentando, né? Quem é você? Se apresente para o nosso grande público. Certo, eu sou a Laura, tenho aí meus 33 aninhos quase, chegando aí em maio aos 33. Maravilhosa. Maravilhosa, pra uma travesti, É ótimo. é o ano da loba? É os 30, né? Eu acho que começou aos 30, ainda tô, né? Ainda vai, assim. Ainda vai. Bem lobinha. Bem lobinha. E aí é isso, eu trabalho atualmente, né, com educação, sou professora de inglês. Também Aliás, já pode me dar tô, umas aulas, hein? né, querida, já fazendo meu jabá aqui, eu dou aulas particulares ó, online. aulas particulares online com Laura Ribeiro. Sim, e também tô me formando pedagoga, né? Já faz um tempo aí nessa luta. Quem sabe logo menos pedagoga. Com certeza. E é isso, acho que E também, né, dentro dessa temática aí, tô escrevendo algumas coisinhas sobre HIV e AIDS já faz um tempinho. A gente vai falar sobre isso. Você é daqui de São Paulo mesmo? Não, eu sou de uma cidadezinha bem pequena no interior, chamada Salto de Pirapora, fica ali na região de Sorocaba. Legal. Mas tô vivendo aqui em São Paulo já faz um tempo já. E por que São Paulo? Por que você veio para São Paulo? Como que foi essa mudança? Nossa, várias motivações. Faz tempo? Tipo, faz um tempo, mas mais ou menos. Assim, entre indas e vindas, eu já morei em São Paulo aqui logo quando eu completei, acho que mais ou menos meus 18 anos, eu quis vir para cá. Aham. A minha primeira motivação foi a questão do estigma, que era muito forte lá no interior. Aí depois, quando foi ali por volta de 2000, isso eu tô falando, acho que em 2012, 13 mais ou menos, faz um tempo já. E aí, quando foi em 2016, voltei para lá para estudar. Comecei na Federal lá. E aí, conforme veio a pandemia, veio tudo, eu resolvi voltar para São Paulo, né? Muito motivada também pela questão financeira e tudo, né? Que a gente sabe que aqui, oportunidade de trabalho para pessoas trans, por exemplo, né? Já que depois desse tempo eu já tinha transicionado, que foi ali em 2018. Então, isso também foi uma motivação para mim. Ter um trampinho mais tranquilo, né? Onde as pessoas não fiquem discriminando você, às vezes é bem importante. Ajuda muito, né? É o mínimo. Sim. Você é uma pessoa que vive com HIV, né? Tem sua sorologia aberta. Sim. E aí eu queria que você contasse para mim, assim, como que foi esse processo do diagnóstico? O que te levou a fazer o teste naquele dia que deu positivo? Então... eu acredito muito, hoje até tendo um outro olhar, assim, de quem é uma educadora, está se formando pedagoga, que tudo isso se deu muito por uma falta de educação sexual mesmo, né? Eu tinha o quê? 16 anos, quando começaram as suspeitas e tudo. E aí, quando foi chegando ali para o final do ensino médio, 17 anos, né? Aquela fase que você mais está ali pronta para se descobrir sexualmente, né? Se descobrir, assim, dentro da sua vida sexual, o que é que você gosta, o que você não gosta. Eu sinto muito que isso foi interrompido. Isso foi lá em 2009. Eu não sou muito boa com datas, mas enfim, eu acho que foi mais ou menos por aí. E o que me levou também foi uma condição de uma oportunista, né? Eu tive, assim, né, sendo bem clara, assim, foi mesmo a falta de prevenção, foi a falta de um cuidado. Eu tinha uma vida sexual com múltiplos parceiros em que eu não fazia uso de preservativo. Mais uma vez, relembrando que isso também é falta de uma educação sexual, né? E aí, quando foi se agravando, assim, né, essa oportunista, foi quando eu tive esse clique de falar, não, pera, eu preciso procurar um médico e tudo. Mas se eu falar assim, que foi de maneira consciente que eu falei, não, quero fazer uma testagem de HIV, AIDS e tal. Não, isso se deu muito logo que eu já não tinha mais o que fazer, né? Ou eu faria isso, ou eu descobriria isso, ou eu não sei onde eu estaria agora, sabe? Sim.
Então foi muito assim, uma coisa de medo mesmo, de estar se sentindo ali aflita com uma condição que eu não sabia o que era, o que estava acontecendo. E nessas horas acontece de tudo, né? Porque você é jovem, você não sabe muito bem como agir. Então, cheguei a procurar amigos que tentaram me ajudar, mas não conseguiram também, né? São vários impedimentos. Você é menor de idade, você vive num lugar muito conservador, muito provinciano, onde as pessoas não realizam esse debate com muita frequência, onde não existe campanha. Por exemplo, inclusive hoje em dia, né, a gente não está vendo muita campanha assim que fala: ei, você é jovem, que tem uma vida sexual ativa, vá fazer testagem. Mesmo que você não tenha completado os seus 18 anos, você tem o direito a testar. Não se fala isso, muito menos no interior, né? Então, acho que o meu caminho foi mais ou menos esse, assim, de uma completa escuridão, onde eu não sabia direito o que estava acontecendo, mas sabia que tinha algo errado. E quando foi o diagnóstico, já estava, assim, né, num estágio um pouco avançado dessa oportunista, que foi aquele famoso condiloma, né? Que são aquelas verruguinhas que acabam Sim. aparecendo, mas que elas vão se proliferando, né? Se você não tem um cuidado. E assim, né, dentro de todas as possibilidades, ainda bem que foi uma coisa não tão séria, que teve solução, né? Passei por tratamento no Emílio Ribas, inclusive. Muito obrigada ao pessoal do Emílio Ribas, que cuidou de mim super bem naquela época. Mas eu tive que sair do interior para vir para cá me cuidar também. Porque no interior a gente tinha, assim, os acessos são muito difíceis, né? É Isso com muito 16 preconceito. anos, você vindo para São Imagina, eu ouvi de Paulo. tudo, né? E aí me cansei e falei, não, vou para São Paulo, até porque na época diziam, né, que no Emílio Ribas o tratamento era melhor até dessa condição do condiloma, porque eles têm uma técnica de criogenia, tudo, e realmente foi muito melhor do que o que eu estava fazendo lá, que era ainda bisturizão, tudo, então nunca avançava assim para uma melhora, né? Vinha sempre e voltava e tal. E aí quando eu vim para São Paulo, eu vi que tudo aqui nesse sentido era melhor, assim, a gente, né, não quero dizer aqui que São Paulo também é o melhor lugar do mundo para o tratamento de HIV e AIDS, mas comparado ao interior, não tenho o que dizer, assim, né? Aqui eu tinha muito mais acesso. Sim. E acho que isso também foi uma coisa que me motivou muito a vir mesmo para São Paulo, viver em São Paulo, por conta do acesso ao tratamento. Show. E como que foi sua rede de apoio, assim, pós-diagnóstico? Olha, se eu for te dizer assim, eu acho que a rede de apoio mesmo que eu vejo hoje, ela se deu depois de muito tempo. No início, era muito aquela visão do imaginário social que a gente tem, né, que perdura aí durante tanto tempo de, sei lá, a imagem do Cazuza numa cama, Sim. aquela coisa muito fatalista de que, nossa, agora tudo mudou, agora você vai ter que viver uma vida e tal, e era tudo muito pesado assim nesse sentido, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa que sempre esteve muito do meu lado, assim, tanto que quando houveram os outros desdobramentos disso, por exemplo, de eu estar dentro do movimento de HIV e AIDS, falando sobre isso, escrevendo, até hoje, quando a gente conversa sobre isso, ela se emociona bastante, mas hoje de uma maneira positiva, né? Vendo que eu continuo vivendo, tudo. Mas eu lembro também de momentos de desespero, por exemplo, minha mãe não saber como lidar, né, com a situação, acabar abrindo isso para algumas pessoas que não deveriam, de repente, não eram as melhores pessoas para estarem sabendo sobre aquilo, né? Sim. E isso me prejudicou um pouco, porque ela era minha rede de apoio naquela época, né? Hoje eu tenho uma rede de apoio que é formada principalmente pelo GIV, que é o Grupo de Incentivo à Vida, né? Aí desde os anos 90 eles estão, né, nessa luta. Sim. A gente sempre... Quase todos os episódios alguém cita Alguém o cita o GIV. Give. O Give é maravilhoso. Eles são maravilhosos. Então, depois de um tempo mesmo, assim, acho que depois da pandemia, principalmente, quando houve o convite da Andrea, né, lá do GIV, para que a gente começasse a ter esses encontros online e tal, e depois vindo para São Paulo e participando presencialmente, acho que hoje eu posso dizer que eu tenho uma rede de apoio. Você já entrou no Give, no grupo de jovens, né? Isso Isso, que no é Viver. no Viver Jovem. Legal. E você, nesse período, né, enfim, recebeu o diagnóstico, qual que era o seu nível de informação sobre o assunto e onde você começou a buscar essa informação? Como que foi esse processo? Olha, foi bem conturbado, assim. Se eu falar que eu tinha informação, acho que eu tinha quase um total de zero informação. Porque é tudo muito. Acho que o que dificulta muito você conseguir entender a sua condição, primeiro são os estigmas. Uhum.
depois, quem deveria te trazer essas informações, te deixar mais tranquilo, que são os profissionais de saúde, né? Na maioria das vezes, o que acontece é o contrário, é um terrorismo clínico, um terrorismo, assim, né, psicológico mesmo, que colocam sobre a gente, como Sim. até mesmo num dos meus poemas eu falo que eu me sinto como uma bomba relógio. E eu acho que Uhum. todo mundo, em alguma medida, assim, se sente um pouco assim quando tem o seu diagnóstico, quando, né, vive determinadas situações. Então, eu comecei a procurar pela internet. Comecei a encontrar pessoas enfim, né, acabar esbarrando em alguma coisa ou outra, mas nada muito assim. Então, levou um tempo, por exemplo, para eu entender que, igual aí, que se Uhum. eu tô indetectável, eu não vou transmitir, assim, né? E a partir disso, desde isso até, sei lá, quais são os direitos que as pessoas que vivem com HIV têm no Brasil? Sim. O que que é possível da gente fazer para ter uma qualidade de vida melhor em relação à adesão da medicação? Tudo isso eu fui aprender muito tempo depois. Então, no início, assim, era muito, muito, muito difícil mesmo. E isso trazia pra gente também um sentimento de culpa, né? Quando a gente vai se Sim. relacionar com alguém. Então, é bem difícil. No período do seu diagnóstico, você já tinha transicionado? Como que foi? Não, não. Ainda não. Não, demorou bastante, assim. Acho que não demorou no sentido, assim, de que eu poderia ter feito antes. Acho que tudo acontece num tempo que deve ser, assim, mais ou menos. Não tentando ser muito mística a respeito, mas... é, eu acredito muito, assim, nisso também, para não ficar se colocando esse peso de arrependimento disso, daquilo, de como deveria Aham. ser ou como não deveria. Mas aconteceu depois de um tempo. Eu tive o diagnóstico quando eu estava ainda ali com meus 16, 17 anos. E aí, quando foi em 2018, eu já estava o quê? Com uns 26? Acho que foi. E aí foi quando eu estava estudando já pedagogia. Estava numa federal, né? Tanta gente fala assim, as pessoas entram na federal. Gente, desculpa se eu for perpetuar um estereótipo aqui, mas foi na federal que eu tive acesso a algumas informações e algum conhecimento, assim, a nível de me desprender mesmo da ideia do medo que era de transicionar. Porque acho que o que me mantinha ainda dentro da cisgeneridade, da performance dessa cisgeneridade, porque cis nunca fui, né? Era muito isso, assim, era esse medo de que, do momento que eu assumisse as coisas, primeiro, né? A gente que é dos anos 90, sou nascida em 91, a gente tem um imaginário da mulher trans, da travesti, que era das duas uma. Ou você via um exemplo como Roberta Close, toda, né, toda feita, Sim. peitão de silicone, plástico, horrores, tudo. E aí, para mim, isso era um ideal inalcançável, porque criança pobre, tudo, aquilo não ia rolar. E aí, por outro lado, tinha o imaginário social do que é a travesti, né? Que hoje a gente entende que é uma identidade cultural, né? Mais do que só uma identidade de gênero, mas enfim, não me prolongando muito sobre isso, ou você enxergava a travesti marginalizada, prostituta, usuária de drogas, de intervenções clandestinas no seu próprio corpo, enfim, ou você tinha a imagem do que era a mulher trans, a mulher higienizada, né? Uhum. Que no caso aí, quem representava muito isso na mídia era Roberta Close, por exemplo, né? Então isso tudo me deixava muito assim, naquela situação de não querer me assumir, não querer ser quem eu era. E também por alguns bloqueios, assim, de pessoas chegarem a dizer assim, né? E isso ainda existe muito. Tipo, tudo bem ser gay, mas não vai ficar vestindo roupinha e botando uma saia e saindo Sim. rebolando, sabe? É uma afronta muito grande, né, Uhum. ao patriarcado. É uma afronta muito grande você nascer com um privilégio, que é um privilégio ser homem na sociedade. Sim. E de repente você dizer assim, ó, tchau, privilégio, não quero. Não quero. Eu quero sofrer? Quero. Mas eu quero sofrer sendo livre. E eu digo quero sofrer porque, querendo ou não, inevitavelmente, quando você assume uma identidade feminina na sociedade que a gente vive, você vai sofrer determinadas coisas. Mas eu vi, dentro da Federal, diante de vários debates sobre feminismo, tudo, principalmente o feminismo negro, acho que me edificou muito nesse sentido, que era melhor eu sofrer os estigmas de ser uma travesti vivendo com HIV do que viver o sofrimento que é a depressão, que é ter pensamentos suicidas muito frequentemente, unicamente por não ser quem você é. Por Sim. não bater no peito e falar assim, ó, sou travesti, e aí, caralho. Entendeu? Porque, e no fim, transicionando ou não, o preconceito, ele
já é presente no dia a dia, né? Ele já tá ali, Intrínseco, né? né? Já tá intrínseco. Então, transicionar ou não, preconceito por preconceito, né? Claro, do G pro T, a gente tem um abismo de diferença com relação a preconceito, acesso, a tudo, né? Sim, Mas do G pro H também a gente tem um outro abismo, né? com certeza. E aí eu acho que foi isso. Foi quando eu percebi, assim, por exemplo, teve um momento da minha graduação, inclusive beijo pessoal da UFSCar Sorocaba. Teve esse momento ali que a gente ocupou a universidade. E a gente ficou coisa assim, acho que mais de 40 dias ocupando. Demais. E eu lembro que nesse período a gente estava ocupando justamente por cortes no orçamento, por tudo. O nosso RU estava sendo afetado, o restaurante universitário, que para quem vem de família pobre, quem precisa trabalhar e estudar ao mesmo tempo, ter uma refeiçãozinha por um preço acessível é muito importante. Muito. Então a gente ocupou e tudo. Infelizmente eu acabei provando para mim mesmo que permanência estudantil para quem é trans não é brincadeira, porque eu deixei a universidade, eu tranquei e vim para São Paulo por questão financeira, né? Diferente de muita gente que tem acesso a federal e pai e mãe pode bancar, né? E você não precisa, de repente, estar já estagiando ou trabalhando desde o primeiro semestre. Então, vim para cá, acabei tendo que trancar o curso, mas, ao mesmo tempo, diante desses debates que se tinha na ocupação e vendo as meninas também, né? A forma como elas existiam enquanto mulheres. Meninas que não se depilavam, meninas que eram gordas, magras, negras, enfim, de diversas formas, né, de se expressar dentro de uma feminilidade ou não, né? Ou negando a feminilidade. Meninas que raspavam a cabeça. E eu falei, pô, então eu posso ser mulher. Tipo, você viu todas as possibilidades, algumas, né? Pelo menos, mas de tudo que você poderia ser, né? É Exato. incrível. A universidade, ela realmente abre, assim, né? A nossa mente. Sim. Eu também, na escola, quantas vezes eu não era a única pessoa LGBT? Tipo, até, sei lá, o colegial era assim. Aí no colegial tinha duas pessoas, três, e olhe lá. E aí você chega na faculdade e fala, meu Deus, pera, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, nossa, quantas pessoas diferentes, quantas idades, Uhum. identidades. E às vezes na escola você tem também colegas LGBT, mas é muito difícil você sempre tá também naquela peneira, né, de quem é a mais afeminada do grupo. Uhum, E aí tem aqueles já mais incubadinhos, então a gente bota a cara no sol, sim, né? Como totalmente. dizem por aí, esse E, meme é muito real, né? e aí tem os grupos também, no caso, assim, eu lembro muito na sexta, sétima série, alguns garotos gays andavam só com garotas. Uhum. E eu não suportava andar com garotas porque eu não gostava do papo, eu não queria ficar falando dos machos hétero, porque eu não Uhum. gostava dos machos hétero, então elas gostavam e eu não gostava, e aí os papos era isso. Ou de repente ocupar aquele lugar do chaveirinho, né? Do chaveirinho, eu nem sabia, né, dessa coisa do chaveirinho, mas eu já não curtia. Uhum. Aí eu já ficava com a galera que já não se encaixava muito com nada assim, já ia para esses outros grupos. Também acabei entrando em grupos mais pesados também para ser aceito, como as drogas, né? Uhum. Também era um lado assim da escola que se eu usasse drogas e eu fosse cool, eu Uhum. poderia ter mais respeito e, por exemplo, usar o banheiro masculino. Porque o banheiro masculino, os meus outros amigos que eram gays não podiam entrar, porque era tipo um corredor aqueles corredor da Ou morte, você assim. esperava o momento oportuno, Um né? Eu momento tinha isso oportuno. também. Aí se eu chegava lá, porque eu usava, porque eu fazia, acontecia, eu podia ir. Então isso foi muito ruim pra mim, porque acabou me Uhum. levando para outros lugares, mas Imagina, imagina. Eu a, também tenho, assim, a escola dá dessas, né? né? Eu tenho uma familiaridade com o tema, se posso dizer assim. Babado. né? Você. Como que é o seu tratamento hoje, no HIV? Hoje eu tô ali no CRT. Mudei de médica recentemente. Ainda não conheci minha nova médica, a doutora Ingrid, estou para conhecer. Eu. Espero que seja melhor que a anterior, porque a anterior eu não vou citar nomes, mas assim, eu tive que ouvir coisas do tipo assim.
Você precisa se vacinar, garota, porque pessoas que vivem com essa doença. E aí, na hora, eu Ai, pensei assim: não, eu tô ouvindo isso de uma médica, cara. Não, por favor, não. Porque eu não tô vivendo com nenhuma doença. Ninguém que vive com HIV está vivendo com uma doença. A gente vive com um vírus, a gente trata ele para que ele não evolua para uma doença que aí sim é a AIDS. Então, doeu muito ouvir isso de uma profissional, mas tudo bem, vamos seguir em frente, né? Tô com essa médica nova, vamos ver se ela não repete as mesmas gafes. E tô ali, tô aderindo bem, já faz bastante tempo, assim, que eu acho que eu tô com a minha adesão bem boa. show. Às vezes acontece um deslize ou outro, às vezes acontece, Claro, mas é natural e a gente não pode se culpar também. sim. E assim, também, né, essa coisa, tem muita gente que se preocupa muito às vezes. Nossa, esqueci um dia, É. ferrou, lascou, calma. Perdi o Perdi o horário. horário, tá tudo bem. O remédio é forte, né? É um Uhum. remédio que tá ali cumprindo seu papel. Um dia não vai fazer acabar com tudo. 2 dias não vai fazer acabar com tudo. Às vezes realmente acontece. Tá tudo bem. Importante tá sem. Fiquei um dia, fiquei dois, já vai atrás e continua e tá tudo certo. Eu já fui doida de ficar, assim, acho que coisa de 6 meses sem medicação. Isso Olha. quando eu era mais nova, tá, gente? Eu fiquei uma semana. Foi o máximo que eu fiquei, foi uma semana que eu fui viajar. Quando eu cheguei no lugar, esqueci a medicação. Aí eu Ah, falei, nossa, lascou, vou queimar o tratamento. Aí liguei pra quem? A Andrea, né? Claro. Andrea, meu Deus, eu tô me aqui. salva! Aonde que eu posso pegar medicamento? Porque você também tem essa possibilidade, né? Sim, sim, Dependendo, você vê aonde é o sistema ali de saúde mais próximo da cidade que você tiver e sim. você pode retirar. Mas ela falou, não, tá tudo bem, é uma semana? Tudo bem, uma semana não vai Você não vai, acabar com o nossa, seu tratamento. Você tá vai ficar detectável, indetectável, não. você tá indetectável, seu tratamento tá super bem. E aí voltei depois para São Paulo, continuei o tratamento, fiquei safe, Plena, então bela. é isso. Plena, bela e safe. Não se desesperem, galera. Mas também não abusem, né? Porque Sim. tem pessoas, às vezes, que, eu só tomo de semana, final de semana eu não tomo porque eu vou pra Não, balada. não, 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 você não. toma todo dia, você toma na balada, toma antes de ir pra balada. Que às vezes o horário também, né? Forra a barriguinha um pouco, Forra a come e vai. barriguinha. Essa coisa do horário também, eu nunca tive horário fixo. Eu também, é muito difícil pra É muito mim. difícil e eu me irritava com o despertador também. Então, o meu horário é antes de dormir. Sim, Seja que eu durma meia-noite ou durma 5 da manhã. Antes de eu boa. pôr minha cabecinha no travesseiro, eu tomo meu Eu acho que assim, medicamento. se você toma uma vez ao dia, tomando uma vez ao dia, independente do horário, perfeito. Tá Uma valendo. coisa que eu não gosto de fazer às vezes é colocar, por exemplo, assim, perdi o horário hoje, aí eu vou tomar 4 da tarde. Aí no outro dia tomar muito cedo, Eu que eu também. acho que dá um Aham. acúmulo que não é legal. Eu Sim. acho que eu preciso de um gapzinho assim de quase 24 horas mesmo entre um e Uhum. outro, mesmo que eu atrase. Eu também. Mas hoje em dia as coisas estão muito melhores, assim, não querendo pagar de dinossauro aqui, mas quando eu comecei meu tratamento, eu tinha uma medicação que ela ficava em geladeira. Você Você pegou tem noção? Eu essa. peguei essa. Acabava com o sistema, assim, meu intestino, eu não sabia o que esperar dele, sabe? Era sempre muito delicada a situação. E aí você citou o exemplo de viagem, eu lembrei que quando eu quis viajar, por exemplo, a minha mãe ficou em desespero, pegou caixa de isopor, gelo, colocou, não adiantou, derreteu, se desmanchou, sabe? E Uhum. era uma medicação muito pesada, que vinha com uma cápsula muito bem protegida, porque ela era para ser absorvida lá para o intestino mesmo, porque nem no estômago mesmo se absorvesse. Se eu tomasse aquilo ali desmanchado, eu ia Caraca. ferrar com o meu estômago. Então, hoje em dia tá muito melhor. Eu tomo 2 comprimidos por 24 horas, a cada 24 horas, né? Então, como eu falei, é muito mais simples, assim, né? Sim. E quando chegar para todo mundo o comprimido único, ou de Ai. repente uma solução injetável, Nossa, o nossa, aí vai sonho. ser tudo, assim, né? A gente sabe que existem soluções, é que, Sim. infelizmente, a gente ainda vive esse lugar de, né, para que o governo ou as autoridades vão se esforçar para dar qualidade de vida para quem vive com HIV se é LGBT? Isso é uma população tão marginalizada, né? A gente não. A gente tem também a questão da Anvisa, né? É É, muito mais rigoroso aqui no Brasil. Então, também. mesmo que já tem países que estão usando a medicação injetável, mas mesmo tendo todos os estudos e já tendo sido comprovado e as pessoas já estão usando para vir para o Brasil, eles pedem que façam todos os estudos novamente no Brasil,
pra Sim. provar, então Numa isso certa acaba medida é demorando. importante, né, Vibe? Sim, Mas eu acho que às vezes tem também uma certa preguicinha, assim, sabe? poderia agilizar um Poderia agilizar, pouco mais o poderia. processo, né? Mas Uhum. é aquela coisa, quem tá passando é a gente, né? É, Pela gente a gente agiliza, mas quem não tá na pele, de fato, é, as coisas vai um pouco mais demoradas. sim. Queria falar um pouco de relacionamento com você, né? Sim. Uma questão que, quando a gente fala de HIV, é sempre o relacionamento é o tópico um ali. E agora? Serei amada, né? Como que foi sua questão com relacionamentos? Ai, aquela assim, gatilhos. Mas Gatilhos. não são gatilhos mais, porque, inclusive, uma coisa que eu estava pensando aqui no caminho para vir gravar com vocês é que é muito importante o auxílio terapêutico, psicológico para quem vive com HIV. Essa deveria ser uma demanda, assim, que devia estar em primeiro lugar. Não sei se em primeiro, mas tem que estar ali, entendeu? Muito forte, assim. Porque quando a gente fala, por exemplo, de relacionamento, a hora que você estava citando, e eu fiquei pensando sobre isso aqui rapidamente, eu já lembrei que acho que só foi possível mesmo me relacionar de maneira saudável, do momento que eu tô falando de maneira saudável, para além do HIV, para além Uhum. de questões biológicas, físicas. Tô falando de saúde mental. Eu acho que isso só se deu primeiro pela, pelo acesso à informação que eu tive, do momento que eu conheci pessoas ali no GIV, ou até mesmo fora do GIV, durante as interações que eu tinha, né, com pessoas, por exemplo, que também viviam com HIV, mas que tinham mais informações que eu, enfim. Entender que igual aí foi um passo enorme, mas não basta você entender que igual aí, por exemplo, adianta eu pensar assim, tipo, se eu tô indetectável, eu tô intransmissível. Isso é um passo. Mas não adianta se eu não tenho, por exemplo, a consciência de que eu não preciso falar sobre isso para todo e qualquer parceiro, Sim. né? E por que eu digo isso hoje em dia? Muita gente vai acabar interpretando isso como uma irresponsabilidade. Mas vejam bem, vou exemplificar aqui para vocês. Você está se relacionando com uma pessoa, vocês têm um sexo casual, não é nada assim, não é uma relação de longo prazo, talvez você tenha acabado de conhecer a pessoa, o que seja. É algo casual, né? E aí vocês dois resolvem ter uma relação sem preservativo, né? É uma decisão tomada por duas pessoas ali, né? Adultas, enfim. E aí, por que é que você, que vive com HIV, que sabe sobre a sua situação, se é indetectável, se não é, por que é que você tem que falar para a pessoa? Por que é que você tem que se pronunciar sobre aquilo? Rola uma culpinha interna? Rola uma internalização da culpa? Rola. Isso rolava muito comigo. Então, o que acontecia? Às vezes eu nem tinha por que falar para aquela pessoa, porque se tanto eu quanto ela estávamos dispostos a transar sem preservativo, é porque ambos estavam conscientes sobre isso. Sim. Talvez eu consciente, enquanto uma pessoa que vive com HIV, tendo aquele cuidado de que não iria transmitir para a pessoa, sim, mas qual é a outra parte do que compete à outra pessoa? Por exemplo, você olhar para uma pessoa e falar assim, tá, mas você está transando comigo sem preservativo, mas você se testa? Você faz PrEP? Faz uso de PrEP? E muitas vezes o que se ouve muito ainda no meio G, né? É Aham. tipo assim, não, eu transo casualmente, sem preservativo, mas tô limpinho. Esse termo, inclusive, horroroso, né? Não usem. Nossa, não usem, pelo amor de Deus, né? E aí você para e pensa assim, tá, mas se a própria pessoa não tá se importando, não tá sendo responsável com a própria saúde dela, qual que é a minha responsabilidade nisso? A minha responsabilidade é cuidar de mim mesma e estar consciente de que eu não estou afetando a saúde dela, né? Com Então, certeza. eu entendo assim que muitas vezes a leitura que se tem sobre isso são dois pesos, duas medidas. Você vive com HIV, você tem que contar. E aí, das vezes que eu fiz isso, o que eu recebi em troca? Acusações. Uhum. Do tipo assim, cara transou com meio mundo sem camisinha. Mas ele se relacionou comigo. Eu abertamente tenho meu status hoje público, né, de pessoa que vive com HIV. Aí, de repente, ele trombou minha rede social, viu lá que eu falo sobre, que eu milito sobre, que eu vivo com HIV. E, de repente, ele tem um diagnóstico, sei lá, de sífilis. Aí ele vem direto pra você, sabe? Aham. Ele não pergunta pro fulaninho, pra fulaninha, né? Se é um caso de um cara bissexual, por exemplo, que transou com um, transou com outra. Ele não foi perguntar pra esses contatos, ele veio primeiro em você.
Porque se você vive com HIV, você é muito mais provável Sim. de ser a culpada, né? Então, depois de diversas situações como essa, depois de muito me entender, assim, né, dentro dessa lógica, qual era o meu papel ali, eu falei, não, pera, eu não preciso sair falando pra todo mundo. E da última vez que eu fiz isso, de falar pra alguém, foi no relacionamento que eu estou aí há mais de 2 anos, com meu queridíssimo Marcelo. Eu amo. Beijo, Marcelo. E foi muito mais tranquilo. Ele fala pra mim assim, não, você tava tensa. Naturalmente eu tava. Mas eu digo que foi mais tranquilo que, por exemplo, eu consegui falar pra ele por ligação. Eu liguei pra ele e falei. Falei, olha, a gente precisa conversar sobre um negócio aí. E também pra poder ter né, você tá sentindo que os laços estão estreitando, que Uhum. não vai ser uma coisa casual, que vai ser algo mais duradouro. Então, por que não, né? Por que não você ter esse momento e se abrir com a pessoa? E eu acho que tem que ter muito cuidado no sentido também de saber com quem você se relaciona. Se é uma pessoa Sim. totalmente leiga ou uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento, puxa um assuntinho antes. Fala assim, e aí, você já fez teste e tal? Sei lá, joga um verde, sabe? Ai, É. aquele dia a gente tava transando, a gente... Mesmo que você não tenha feito sexo sem preservativo, sei lá, um moralzinho que rolou, aí você usa já como uma desculpa, entendeu? Pra ver qual é a visão que aquela pessoa tem Sim. sobre HIV/AIDS. É exatamente a dica que eu É, sempre dou, assim, quando alguém tem algum parceiro e pergunta, ai, será que eu conto, não conto? A primeira coisa que eu faço é a comparação de, se você está indetectável, pensa que você tem pressão alta. Pressão alta não passa. Você não fala para a pessoa que você tem pressão alta antes do sexo. Se você tem HIV, está indetectável e ele não passa, o porquê que você vai falar para a pessoa que você vive com HIV se ele não apresenta risco nenhum, assim como a sua pressão alta? Então, esse já é um ponto para não precisa falar, né? perfeito. E a gente entender como normalizar. Mas essa outra questão de, mas a pessoa quer contar, fazer essa triagem, fazer um papo. Já ficou com alguém que vive com HIV? Você já Ficaria. conheceu Você já alguém? conheceu? Você ficaria? Sabe, naquela coisa? Eu não, né? Mas assim, um papo aberto. E Bem ali, despretensiosa, né? ali você vai sondando. Se você vê que a pessoa é hiper mega preconceituosa, que não vai rolar, você já fala, não vou falar nada e já vou até seleção natural. É isso, Já tira o parte pro corpinho fora próximo. já, porque não dá. Mas se você vê que a pessoa é de boa, ou que pelo menos ela tá aberta, você já pode começar, né, a pensar em falar ou Prepara o não, terreno, preparar né? o Aquela terreno. coisa. E uma coisa que não é legal também, às vezes, para as pessoas que não vivem com HIV, né, que estão assistindo assim esse vídeo, às vezes a gente demora para falar. Mesmo eu, que sou ativista, que falo aberto nas minhas redes, quando você se apaixona por uma pessoa, você não quer fazer nada para perder aquele amor. E você sabe que o HIV, ele ainda existe muito estigma. Então, por mais que não seja um problema para mim, quando eu falar, pode acontecer da pessoa não querer mais se relacionar comigo. E eu não quero sofrer essa rejeição. Então, entenda se, mesmo depois de alguns meses, a pessoa estando se relacionando com você, ela resolveu falar. Não é porque, ela escondeu, ela foi falsa. É porque ela estava esperando um momento para ela se sentir segura para poder falar sobre isso. Então, não Uhum, é sobre esconder e qualquer uma dessas coisas, é sobre a uhum. segurança da pessoa, É, não né? é como se você fosse contar que você foi ontem na padaria e comeu um croissant, sabe? Não, não é É, tão simples assim. sim. Então, às vezes, a gente leva tempo mesmo para criar também um laço ali, né? Uma confiança de poder falar para a Uhum. pessoa. Então, eu acho que eu aprendi isso de uma maneira não tão agradável, né? Que é você levando na cara, assim. Então, era aquela coisa, assim, que acho que muita gente também já passou de acabar se abrindo, falando sobre o seu status, e aí passar alguns dias a pessoa começar a esfriar. Aí, de repente, fala assim: então, acontece que eu não tô em busca de um relacionamento agora. E no começo a Uhum. pessoa tava. Tava, aham, sim. Então fica tudo muito nítido, né? Então, enfim. Mas hoje em dia, essa é a postura que eu assumo diante dessas situações. E espero não ter que assumir mais tão cedo, né? Eu quero Exatamente. Vê nas continuar com quem eu redes. Eu tô. acho, eu acho ótimo essa coisa das redes também, né? É, Pelo menos no meu caso, eu já não falo, a pessoa vê na rede. é Aí às vezes ela perfeito, vem com uma né? dúvida, É. mas eu finjo não, né? Eu ajo da forma mais natural possível, Sim, porque eu é também. natural. Se eu quero que as pessoas enxerguem o HIV com naturalidade, eu preciso tratar ele com naturalidade. Se eu acho que ele não é
um bicho de 7 cabeças, eu tenho que lidar com ele como não sendo um bicho de 7 cabeças, né? Imagina que eu já me relacionei com um enfermeiro, Ah, que eu tive que explicar o beabá de HMS para um enfermeiro, cara. gente, É difícil, é infelizmente difícil. isso ainda acontece. É. Como foi, né? Você escreveu aí Projeto Aham. Poéticas de Vida. Sim. Posso mostrar? Maravilhoso. Pode mostrar. Ei, aqui, ó. Poéticas de Vida, gente. Projeto lindo, um livro de poemas, poesias de pessoas que vivem com HIV e Sim, sim, aliados sim. também da causa. Como que foi a experiência de escrever esse projeto? Então, nossa, eu vou dizer assim que para mim foi uma das coisas. Eu não sei se eu vou estar sendo exagerada se eu falar assim, foi um divisor de águas na minha vida. Mas foi um pouco. Foi um pouco porque, assim, eu acho que eu sempre gostei de escrever. Naturalmente, sempre gostei. Já me envolvi com teatro, já me envolvi com música, já fiz parte de conjunto, assim, tipo, coralzinho de projeto de escola e tal. E aí, quando aconteceu o convite para essa oficina, que se deu pelo Gil, Azevo Bajubá, Casa 1, eu já tinha algumas coisas que eu tinha escrito, assim, e que pessoalmente eu gostava, e já tinha participado também de algumas dessas batalhas de rima, slam no interior. Chique. E aí, assim, eu não concorria a nada, não fazia parte, mas eu fazia intervenções. Eu lia um poema ou outro, às vezes, até na faculdade, quando a gente fazia uns saraus, isso e aquilo. E foi ali que eu descobri, assim, minha paixão pela escrita, pela poesia mesmo, pela rima. E até então estava ali no meu mundinho, chegou pandemia, chegou tudo. Eu escrevia uma coisa ou outra, mas eu já não participava muito de nenhum rolê artístico, assim, para me apresentar. Até que chegou esse convite através da Andréia, do Viver Jovem, que era para a gente compor uma oficina de escrita. E eu não tinha ideia de que isso ia acabar resultando no livro. E, assim, foi muito é, gratificante, assim, chegar nessa fase da produção textual mesmo, tudo, de ver o trampo ali de edição, de, sabe, Sim. design. E acho que foi muito importante porque eu ficava muito naquela, tá, mas para você ser escritora ou ser escritora, enfim, você ser uma pessoa autora, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você precisa de uma grana para publicar, você precisa ter uma editora que vai acreditar no seu trabalho, você precisa de várias coisas. Mas eu pensava aquilo sendo eu, né? Uhum. Sozinha, ali no meu cantinho, no interior, no meu quartinho lá na minha chácara. Então, quando eu vi aquele tanto de gente envolvida e que existia, por exemplo, editais e tudo, que era possível, aí abriu uma outra porta, assim, para mim. E aí eu lembro que eu fui participando das oficinas, tiveram momentos bastante emocionantes, assim, porque não é só você escrever sobre a sua vivência, né? Sim. Então isso é muito mais íntimo, assim. E aí foi, acho que a partir desse momento que eu comecei a olhar para mim mesma e falar assim, eu sou escritora. E eu lembro que quando eu falei isso a primeira vez, eu até achei estranho, sabe? Porque eu acho que eu falei alguma coisa assim, ah, não, eu escrevo, é. Não, pera, eu sou escritora. E aí foi uma outra ficha que caiu assim, do tipo, você é escritora. Independente de você não ser tão aclamada como Saramago, você é Se você escritora, sabe? escreve, É, você tem suas publicações, lógico, você é lógico. É, escritora. escritora. Então, acho que foi muito bom nesse sentido também de mostrar esse outro lado do que é a potência que existe dentro de cada pessoa que vive com HIV. Sim. Eu tô aqui falando sobre mim, mas existe aí um monte de gente que escreve. Inclusive, nesse livro, a gente conta com várias outras pessoas, não sou só eu, tá? São outras pessoas que também vivem com HIV. E, assim, é meio clichê, assim, né? Tá meio batido e até meio esvaziado esse termo, mas é empoderador. É Demais. empoderador. A gente passa a se entender como uma pessoa que, apesar de todos os traumas, apesar dos estigmas, apesar da luta que é viver com HIV no Brasil, a gente também tem dentro da gente uma potência de alcançar outras pessoas, de conseguir fazer de todos esses traumas, essas dores, algo bonito e algo forte, algo que alcança as pessoas mesmo. E eu digo isso porque esse livro ele foi chegar lá no interior, que eu mandei para minha mãe, e passou pela mão dos professores que deram aula para Uau, mim que na escola que minha mãe trabalha. demais. Minha mãe trabalha na escola que eu já estudei. E aí teve, assim, a coordenadora da escola me homenageando de volta com um poema sobre mim. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, Maravilhoso. sabe? E também no CRT também teve uma história de uma jovem que também é trans
que acho que o Vinícius chegou a mostrar para ela. Vinícius é um amigo nosso também do Give. Ele chegou a fazer um trabalho com eles de mostrar algumas poesias, mostrar o livro para eles, um grupo de jovens lá. E aí eu recebi uma cartinha de volta. No dia que eu tava lá, acho que eu tava indo pegar medicação ou passar por consulta, não lembro. E aí o Vinícius chegou e falou assim, tem um negócio pra te entregar. E aí eram vários depoimentozinhos desses jovens que tinham tido contato. E Uau! dentro desses depoimentos tinha uma menina trans dizendo, olha, obrigada. Através da leitura que eu tive do seu poema, eu entendi que não é o fim mesmo. A gente pode viver e viver bem e tudo mais. Claro que eu tô falando isso Nossa, por já alto, né? me Não é bem assim que tá arrepio. escrito, Não, o mas... seu poema é muito forte. Eu né, já li, já ouvi você falando algumas vezes. E quem quiser, né, ter acesso ao livro, a todos os poemas, ele é gratuito. Está disponível no site do Give mesmo, em Isso. PDF. E aí eu vou deixar linkado aqui também para vocês acessarem. É um livro gostoso de ler. Os poemas não são grandões, então dá para você ir Sim. degustando ele aos pouquinhos. E tem um outro livro aí, tem um outro projeto, Ah, né? sim, Não tem. parou Esse por aqui aí. veio depois. Esse aqui eu gosto bastante também. Esse aqui é o Tudo que Deixei de Dizer em Voz Alta, que aí já Maravilhoso. é... Esse aqui, ele também tem, assim, um pouquinho aí de um eixo pautado na vivência de pessoas com HIV e AIDS, mas ele também extrapola um pouquinho isso, né? Ele traz outras leituras de mundo de pessoas que não vivem com HIV. A gente tem participação de outras pessoas trans, tudo. E eu senti que para mim, pessoalmente, também foi uma outra viradinha que deu, de tipo assim, você não precisa só falar sobre HIV e AIDS nos seus poemas. Sim. Você pode falar sobre a sua vida, porque você já é uma pessoa que vive com HIV e AIDS. E acho que isso perpassa várias coisas também na minha vida, assim, porque eu já fui muito ativa no movimento estudantil, já fui muito ativa na política mesmo, né? Partidária. E depois de um tempo eu fui pensando assim, fui tomando para mim que assim, não é que a gente não precise fazer nada, a gente não precisa militar. A gente tem que militar, a gente tem que se posicionar, a gente tem que estar envolvido em movimentos. Mas acho que às vezes só o fato de você existir enquanto uma pessoa, no meu caso, uma pessoa trans que vive com HIV/AIDS no Brasil, já é bastante coisa, Sim. não é pouco. Então acho que isso vale tanto para os poemas, que nem sempre precisam ser escritos pautados no HIV/AIDS, e para a vida. Eu acho que tem situações em que a gente precisa também se preservar, sabe? Eu já passei por situações no trabalho em que eu precisava, de repente, não falar tanto sobre a minha identidade para poder ter uma tranquilidade também, sabe? Para poder se sentir um pouco segura. Porque se ao todo tempo também se a todo tempo você fica falando sobre, ficar pautando, é um pouco cansativo também, é Sim. desgastante, assim. Então, acho que para minha própria saúde mental, assim, hoje eu entendo que só o fato de eu existir, ocupar determinados lugares, fazer determinadas coisas, já é bastante, assim. Sim. Esse outro livro também está disponível? Esse aqui, eu acredito que esteja... Eu só não lembro agora se está no site do Give, mas também foi feito pelo Give, pela Acervo Bajubá. Tá. Acredito que sim, pode ser encontrado lá. Inclusive, o primeiro, o Poéticas, ele está na minha bio também do Insta. Arrasou. Vou dar uma olhada então, aí a gente linka aqui Isso, e se puder informa deixar onde a disponibilizado, que galera eu pode realmente não encontrar. lembro agora. E queria saber sobre tratamento, assim. Você, como uma mulher trans, quais são as barreiras que você encontra no sistema de saúde, pro tratamento? Como que é para chegar até lá? Olha, pode parecer irônico, mas eu já sofri transfobia de uma outra mulher trans dentro do sistema de saúde. De chegar assim, entregar a minha... Na época eu ainda não tinha feito a retificação dos meus documentos, então eu tinha lá o nome social e o nome, né, de registro ali, Sim, ainda no meu documento. E aí eu lembro que quando eu mostrei tudo, ela olhou pra mim, gente, eu juro, eu não tava tão diferente disso que eu tô hoje, tá? Belíssima. E aí ela teve a pachorra de olhar pra mim e me chamar pelo meu nome morto. Na hora de... Gente, eu tô dando risada porque assim, não, né, já passou já e tudo, mas... É desde isso até você não querer ir ao médico. Porque você se sente tão ofendida, tão atacada, tão, sei lá, maltratada nesses lugares, porque assim, quem é que em sã consciência vai querer se expor ao desconforto, à discriminação, sim.
sabe? Você sabidamente conhece e, né, tem essa noção, para que é que você vai querer ir lá? É muito difícil, sabe? E eu fico pensando assim, eu tô falando isso do ponto de vista de uma travesti branca, que levou um tempo para transicionar, não viveu a sua infância e adolescência dentro dessa lógica já de se mostrar travesti totalmente, porque eu sempre fui uma criança afeminada, uma criança viada. Sempre tive essa voz super feminina, tanto que ligavam em casa, me confundiam com a minha mãe quando era criança, Senhora. adolescente. Senhora. E aí eu percebi isso, assim, e isso aconteceu muito mais no começo da transição, lógico, por conta de uma passabilidade que depois foi se estabelecendo, mas era assim, tipo, tá sentada na recepção de um hospital e gritarem o teu nome, o seu nome morto, né? E aí você levanta, belíssima, e aí todo mundo olha também, né? Tipo, por que estão chamando, sei lá, estão gritando Walter e tá levantando a Sabrina? Uhum. É constrangedor demais, e as pessoas não Demais. têm a mínima noção. Para as pessoas cis, né, o que já é de se esperar, é que é só um nome. Mas, gente, é só um nome. O que tem de mais, sabe? Ai, desculpa, errei seu nome. Não, você não errou meu nome. Você me discriminou, você me atacou, você me violentou psicologicamente ao me expor a uma situação em que outras pessoas vão olhar para mim e, de repente, essas pessoas podem rir de mim, essas pessoas podem, sabe? Não é legal. E se é só um nome, como as pessoas cis gostam de falar, por que você não se corrige? Isso é tão fácil. Quer dizer que você é tão burra assim que você não consegue ler um nome? E depois você tem que me falar para eu ficar tranquila que não? É só um nome. Se é só um nome, faça o seu trabalho direito. Fale o meu nome. Não é difícil. Não. Uau. Desculpa, né? Não, é Foi. babado. É babado. E que eu já, tipo, até tava lembrando de situações, assim, de passar... Eu namoro um cara trans e em momentos de... Ele tem que fazer os exames dele, é ginecologista. E eu lembrei exatamente disso acontecer numa sala, no meio ali da sala de espera, no laboratório. Chamarem assim, senhora... E falar o nome, ainda no nome, falar um nome no feminino, com o nome já retificado. Meu Deus. O nome dele é Larry. E aí, senhora Lari. E aí, ter esse constrangimento, sabe? Então, no caso dos homens trans, né, eu trouxe alguns aqui pra gente conversar. Tem essa questão do ginecologista. E acredito que para as travestis, mulheres trans também, você ir num urologista, como que é. Nunca mais passei desde que eu transicionei. Gente, a gente tem que cuidar do peru. Todo Sim, mundo tem que cuidar todo do mundo. peru, tem que Ainda mais a olhar. gente que aquenda, né? Entendeu? A aquendação é babado. Você tem que ficar toda hora puxando o amiguinho ali para trás. E sobe o testículo ali. E não sei o quê. E passa... Tem meninas que passam... Assim, a maior parte do dia aquendadas. Cuidado. Hoje em dia, eu tive que optar, assim, por mudar um pouquinho no meu vestuário. Eu tento não usar roupas tão justas, porque eu sou professora. Eu fico o dia inteiro trabalhando. Aham. Eu levanto, eu abaixo, eu trabalho com educação infantil, eu tenho crianças pequenas. Então, assim, se eu for ficar o dia inteiro aquendada, bicha, eu vou morrer. Sim. Sabe? Laura, queria que você indicasse pra gente alguma ONG, grupo de acolhimento aqui de São Certo. Paulo. Bom, eu indico o GIV, ali Give, na Vila claro. Mariana. Conheço outras redes também, né? Já participei de alguns outros encontros por aí, mas até então o que eu posso recomendar mesmo é o GIV, porque é o que eu mais frequento, o que mais tem, assim, sido fundamental, eu acho. Até mesmo se for pensar assim na minha vinda aqui para São Paulo, acho que eu recebi muito apoio ali. E sempre que eu passo meus perrenguezinhos, assim, não só na vivência com o HIV, acho que na minha vida pessoal como um todo, é um lugar que me acolhe muito, me ampara muito. E o Viver Jovem tá aí, né? Todo primeiro sábado do mês. Sim. Cola na Casinha Verde, ali na Vila Mariana. Rua Doutor... Como é que é? Rua Capitão Cavalcante. Capitão Cavalcante. Eu sempre esqueço a primeira parte. Eu lembro que é Cavalcante alguma coisa. Enfim, mas é ali. Maravilhoso. Enfim. Eu vou deixar linkado aqui, tá? O GIV para vocês acessarem. Vamos fazer um bate-bola rapidinho? Claro. Um filme, série ou livro que aborda HIV. Uau. Pode ser os 3 também. Tá. É que é meio difícil pra mim pensar nessa temática, porque, né? São tantos os filmes então, que não retratam as coisas como elas deveriam ser.
É que eu sou um pouco dramática para isso, assim. Eu gosto muito de Preciosa, que aborda HIV, mas ainda assim, né? Eu acho que é Maravilhoso. mais pela luta mesmo, assim, Aham. que eu me inspiro bastante. Preciosa. Uhum. Ó, a segunda pessoa que fala Preciosa aqui, Sério? hein? Preciosa é babado. Já coloquem aí na listinha. Um método de prevenção. Ah, adesão, se você é uma pessoa que vive com HIV, adesão, adesão, adesão. Tente tomar as suas medicações sempre, muito certinho. E se você é uma pessoa que não vive com HIV, mas que tem o hábito de não usar o preservativo, PrEP, PEP, no caso, se você já se expôs, corre atrás também. Tá aí. Isso aí. Tratamento também é prevenção, gente. Pra quem acha que prevenção é só a camisinha, né? O antes da relação, o tratamento também é uma forma de se prevenir de doenças, né? Oportunistas, do agravamento do HIV. Então, é isso. É um sonho. Ai, que todas as pessoas que vivem com HIV e AIDS sejam respeitadas e também que as pessoas que não vivem com HIV e AIDS busquem ou, enfim, tenham acesso às informações como elas deveriam, né? Que eu sei que não é culpa de cada uma dessas pessoas, é de algo maior aí, de uma revolução que precisa acontecer Sim. dentro até da educação do país, assim, de falar mais sobre isso. Que assim seja. O que é o HIV na sua vida hoje, Laura? O HIV na minha vida hoje é um vírus microscópico, o qual está ali quase ínfimo nas minhas veias e que não me torna nem melhor nem pior que ninguém, mas que, de uma maneira ou de outra, conseguiu construir essa travesti maravilhosa que consegue hoje falar de peito aberto, com muita eloquência e muita dicção. Às vezes falha, mas a maior parte do tempo é boa. Sobre o que é viver com HIV e que viver com HIV não é o fim da vida absolutamente. É só o começo de tudo e é o começo de algo que pode te tornar uma pessoa muito melhor e maior, enfim. Ai, eu amo te ouvir falar. Ah, obrigada. Boa dicção. Eu adoro conversar com você, porque me enriquece muito, assim, as suas falas. E falando disso, né, agora no final, vou deixar você com a sua câmera. Quero que você mande uma mensagem diretamente para as pessoas que vivem com HIV, para as mulheres trans e travestis que vivem com HIV, né? Certo. Bom, acho que seja você quem for, né? Viver com HIV não é para ser vergonha, não é para ser um medo, não é para que você se sinta menor. Menor mesmo só o vírus, que, como eu disse, é microscópico. Mas se você é especialmente uma mulher trans, uma travesti vivendo com HIV, eu desejo que você encontre essa rede de apoio, assim como eu pude ter essa oportunidade, que é muito importante, de conseguir se sentir amparada, de conseguir encontrar forças, porque eu sei que às vezes a gente sozinha não é tão fácil, não é nada fácil. Então, busque esses lugares, busque Algive ou busque qualquer outro lugar, né, que você pode aí, de repente, num Googlezinho encontrar. Mas tenha essa rede de apoio, né? Crie essa rede para que você se sinta mais forte, porque nos casos em que nós somos pessoas trans aí dentro desse convívio, eu acho que é ainda mais primordial que nós tenhamos uma rede de apoio, que nós tenhamos pessoas ali prontas para nos acolher. E é isso, eu desejo muita vida para todo mundo que vive com HIV principalmente. Arrasou. Laura, muito obrigada, de Obrigada verdade. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Pode voltar quando você quiser. Obrigada. E vou deixar suas redes todas linkadas aqui pra galera seguir. Acompanha a Laura, o trabalho dela. Acesse o livro também, que vai estar aqui para verem o poema, que é maravilhoso. Sim. E é isso. Até uma próxima. Até. Valeu. Muito obrigada. Gente, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais também. Instagram, TikTok. O The Safecast não tá só aqui no YouTube, a gente também tá nas plataformas de áudio. Então você que curte um podcast, pode estar ouvindo a gente lá, já tá disponível.
Bom, é isso. Até o próximo programa. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários. Nossos canais são abertos para receber vocês e acolher vocês da forma que a gente puder, tá bom? Um grande beijo. Até o próximo programa.